Olá, retomando aqui com mais um vídeo acerca das reflexões do livro de Marcos, as quais eu tenho feito de um modo um tanto que incomum, vagaroso, mas profundamente enriquecedor, especialmente para mim e para aqueles que atestaram aí, inclusive pelas minhas explicações. Meus últimos 2 vídeos foram explicando, foi uma explicação oportuna em 2 partes, para explicar por que de maneira geral, esses vídeos que eu tenho feito aqui não tem compromisso algum com questão tempo, com questão impulsionamento, com questão likes, enfim, com qualquer coisa que esse mundo líquido traga de maneira impositiva. Mas pelo contrário, a ideia de estarmos refletindo uma porção, um conhecimento básico, uma semente a qual nos é muito útil para a vida, e faço isso de um modo absolutamente livre, como nunca fiz em toda a minha vida. A passagem de hoje está em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 5. Jesus está caminhando, já transitando em todos os lugares da Palestina, da Judéia, de toda aquela região espacial a qual ele caminhava fazendo bem às pessoas. Jesus agora está voltando para a sua terra, Nazaré. O texto inicia dizendo que ele está indo com seus discípulos para ali, e por ocasião do sábado, Jesus, como uma pessoa que está obediente aos preceitos da religião a qual ele está momentaneamente incluído, formalmente, que é o judaísmo, ele vai à sinagoga no sábado e começa a ensinar. E a maioria das pessoas, o texto revela nos versículos a seguir, que as pessoas ficam impressionadas com o que ele está ensinando. O texto não revela o que Jesus está ensinando, mas nós podemos muito bem imaginar o impacto que deve ter sido, não apenas a questão do ensino, mas sobretudo quem era Jesus para essas pessoas. Essas pessoas começam a fazer várias perguntas. 3 questionamentos são feitos, o texto revela, de imediato, a admiração dessas pessoas ao perguntarem de onde lhe vem essas coisas, o ensino, que tipo de ensino é esse, Como assim? Logo depois, que sabedoria é esta que ele possui? E como é que ele realiza, a terceira pergunta, e como é que ele realiza tais maravilhas? Eles se impressionavam com o que Jesus estava ensinando e fazendo. Logo depois inicia uma outra série de perguntas, às quais se refere à vida social de Jesus, à cidadania dele, a relação que ele tinha no bairro, a relação que ele tinha entre os vizinhos, Os mais próximos se admiraram e começaram a perguntar: não é este o filho de Maria, o carpinteiro? Não é este o irmão do Tiago, do José, do Simão? Citam-se até os nomes dos irmãos de Jesus. E por fim, as suas irmãs também não. Os nomes das irmãs não são citados, mas nós sabemos por quê. E até suas irmãs não estão entre nós. Então, essas perguntas, elas tinham um único propósito: reduzir Jesus a uma figura inexpressiva, da qual ele não deveria receber nenhum crédito. Jesus já está caminhando o seu ministério, acostumando-se com esse tipo de abordagem, principalmente por meio dos fariseus, da classe religiosa, do poder político, a qual nós já conhecemos muito bem. Mas agora nós temos inserida dentro desse segundo grupo, que sempre eu tenho dito que são as pessoas às quais ele quer fazer o bem, alguns antagonistas, os seus próprios conterrâneos. E essa sequência se conclui com a ideia de escândalo. As pessoas, seus vizinhos, seus conterrâneos, algumas pessoas dali, talvez pessoas as quais Jesus conhecia desde criança, se escandalizaram dele. O que significa dizer que eles não o toleravam. Eles acharam aquilo um absurdo. Eles o suportaram como quem suporta o indesejável. Então Jesus, diante dessa cena, coloca a clássica passagem que todos nós conhecemos: o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso significa dizer, e nós podemos aplicar isso à
relação do profeta que é rejeitado pelos seus. Desde o Antigo Testamento isso acontecia muito, pela própria família. Esse tema da família como rejeição da obra de Deus, daquele o qual se compromete em fazer algo verdadeiramente profundo para Deus, ele vai ser questionado a partir da sua própria casa. Nós já falamos sobre isso em alguns outros vídeos, pelo menos em um outro vídeo em Marcos, mas esse tema é recorrente, e agora Jesus mais uma vez ele sentencia um padrão que existe, não apenas a família, mas aqueles os quais ao redor de Jesus, ao redor da pessoa, do enviado, ele é profundamente rejeitado pelos seus. E o texto a seguir diz que Jesus não pôde fazer obras maravilhosas ali. E a gente fazendo essa aplicação a nós, e eu, a partir da minha perspectiva, não foram poucas as vezes que na minha caminhada, quer seja no ambiente das igrejas, ou seja no ambiente da própria sociedade, enquanto professor, não quero dizer que carpinteiro aqui está para professor ou vice-versa, mas a ideia de inserir a profissão de Jesus também foi uma forma de subestimá-lo. E nós sabemos que o professor na sociedade é muito subestimado, historicamente falando, desde sempre. Nunca valorizado, alguém que o Estado muitas vezes suporta, desde o início foi assim, desde lá dos idos de Marquês de Pombal, quando expulsa os jesuítas do Brasil e ele precisa estabelecer um ensino público. Os professores já começaram a sentir, aqueles que iriam participar da máquina pública, a mão do Estado, com atrasos salariais, com desvios de verba, de subsídios que eram para um imposto. Isso é historicamente falando no nosso país, na relação do professor que sempre sofreu. Mas também no ambiente de igreja, enquanto você está ali esboçando uma palavra, um conhecimento, uma sabedoria, as pessoas geralmente olham com desconfiança, os mais próximos duvidam, se escandalizam, por assim dizer. Eu tenho memórias aqui que, se eu pudesse falar, eu falaria meia hora, de tantas coisas que no ambiente de igreja, durante o ensino, eu falava uma, duas, muitas vezes por alguma espécie de sabedoria ou discernimento no conhecimento, e as pessoas não ouviam, mas vinha um pastor americano, conferencista lá do sul do país, pronto, todo mundo recebia aquela mesma palavra abertamente, porque é um fenômeno humano, da natureza humana, e Jesus está revelando isso ali nessa passagem. Que a gente possa estar sendo contraponto a esse padrão e poder buscar coisas maravilhosas entre nós, porque o motivo foi esse. O texto diz no final que Jesus não pôde fazer coisas maravilhosas ali, por conta desse escândalo dos seus familiares e conterrâneos. E que as maravilhas do Mestre ainda possam ser realizadas entre nós, sem nenhum tipo de rejeição ou preconceito com quem quer que seja. Um grande abraço para vocês e até a próxima.